Só hoje e os limites e pensamentos existentes ligados às ortografias e alguns elementos históricos importantes que são requisitos. Eu lembro que você olha alguns artigos referenciados algumas bases científicas e a sua pluralidade e alguns dicionários, né? Fusion, mutation, tio, né? Você pode ver que é o hiato, ou seja, o ditongo, coloca essas vogais, essas palavras que venham contrariar. Aí cabe a cada um contestar a sua própria autonomia ortográfica, gramatical. Porque o brasileiro ele tem seus parâmetros, desculpa, não é parâmetros não. Parâmetros importantes ligados à própria existência. Então, quando falamos de academia, de universidade, no campo vocatório, que coloca um tipo de complexidade, né? Ou seja, que lembramos do próprio Paulo Freire, que fala a temática, alguns são contra que ele colocar a temática central no livro, professor sim, tio não. É lógico que nos coloca uma maneira dessas viagens ligado às nossas experiências na educação infantil, com tio, o tio. Então, são questões que você não pode chegar logo falando que não pode ser, você não é tio, não pode associar esse campo histórico. É lógico que há questões importantes que muitas vezes você, sendo parente dele, você possa, ou seja, haver questões ligadas ao papel, ligado ao próprio professor, e esse medo de ganhar mais. Ao meu ver, o próprio Paulo Freire, quando colocou essas questões, você não ter medo de ganhar mais, o próprio professor, ele colocou essa temática. Professor sim, tio não, por quê? E também, se fosse tio, ainda que tinha que ganhar mais, porque no campo estatístico, né, ligado às questões de aconselhamentos, esse domínio cognitivo, afetivo, taxonômico relacionado a essa paraciência, né, e paralelos que venham difundir um recesso ligado a próprias formas e reformas históricas ligadas à educação e às maneiras solúveis. Aonde eu venho dificultar, aonde eu venho colocar fatos entre pai sim, professor não, ou seja, eu estou querendo colocar maneiras que são que venha demonstrar uma compensação entre a tradição e a tradição a tendências a modelos, onde há modelos há aparelhos, onde há aparelhos há sujeitos, onde há sujeitos há parâmetros, e esses parâmetros colocam a maneira que venha relacionar. Embora o próprio Paulo Freire, ele sendo também conhecedor das leis e direitos que ortogam essa gravidade, atinge objetivos corpóreos que relacionam a perspectiva entre a motivação insensata e a motivação sensata, a motivação pariotética e a maneira arqueológica de se ver as pesquisas e os seus intercâmbios entre essa maneira que podemos colocar um tipo de astúcia, mas não havendo uma demagogia que consequentemente ocorre. Essa persuasão de inquietações que nos resulta pesquisas ligadas ao compromisso, ok? Então, quando eu coloco questões importantes sobre a maneira motivacional
E quando o próprio aluno, na maturidade que vai havendo aquele conceito sobre formas e os seus processos de eletivos ou processos maturacionais que ligam fibras, tipo de pessoa, a família, os campos docentes, ampliam um descompromisso ou um compromisso entre o particular e a própria vivência, o particular e a própria inocência, o particular e a própria inocência que vem a se retificar o que você é ou o que você não deve ser. Porque entre as mudanças, entre os critérios ligados ao reconhecimento acadêmico, a garantia de recursos necessários, a maneira afetiva, o nome mencionado, o que menciona um aprendizado. Quando eu falo o nome de alguém, isso coloca pontos que venham ser diferenciados entre uma escola que tenha uma forma importante, mas que também tem obstáculos e barreiras que venham difundir o recesso entre a própria pesquisa. Aonde há uma tolerância, podemos levar de vários autores, uns temas que o elemento principal tem uma tolerância ao fogo. E quando falamos sobre fogo, falamos sobre elementos de reflexo ligado à própria camada social, que é a própria maneira de manejar o campo epistêmico ou o campo epidérmico, ligado ao tecido adiposo, que vai relacionar fogo, que está ligado à sudorese, à água, ou seja, a terra, que vai relacionar essa argila, que vai compensionar aulas e orientações ligadas a estudos e pesquisas. Então, quando eu coloco a palavra vocacionar, vocation, você olha o dicionário grego, o latim, a palavra emotionation, são maneiras que nós olhamos a ter essa tolerância às ideias e que há um departamento. Então, esse lado ligado ao senso comum nos amplia um compromisso, ok? Então, quando eu vejo que a própria maneira de dizer que eu sou um tipo de tio, que eu não sou, mas eu sou um professor, coloca uma maneira duelista entre a excelência, entre a intelectualidade, os meios antipedagógicos, classes sociais, etnias e o próprio gênero, que vem a relacionar, muitas vezes, ou repudiar o diálogo entre colegas e o seu pensamento diferente. E essa superação entre editórios, ou seja, economias, se transformam a própria palavra, ela já quer dizer que, querendo ser fábrica, você vai acabando ser um funcionário ainda, um funcionário que nem tenha partido, ou também seja um zero à esquerda, embora o próprio zero vezes zero, independente da pessoa não, pode haver resultados nos intercâmbios avaliativos de recriar e criar, ligado ao nosso cérebro e o gesto motor, mesmo que seja poético, a teoria humanista, mas recriar algo que não tenha, ou buscar algo trágico diante de uma sala de aula e recriar uma aula que possa atravessar continentes ligada ao senso comum e essas viaturas que é a própria cultura corporal, nos define o próprio conceito de corpo. O próprio corpo vai conceituar a própria maneira de falar o que é corpo, porque o próprio corpo é um conceito entre a palavra ridículo, sarcoplasmático, tendinoso e Golgi, que são fusões motores, que são reflexos ligados a alongar-se, e esse alongar-se nos coloque o Erich Fromm, que liga a sobrevivência, o ser, que eu coloco como referência ligada à própria instituição que não funciona, mas ela é um funcionamento qualitativo que nos orienta entre reflexões e dedicações. Aonde há uma dedicação, ou seja, aonde há uma dedicação, há uma identificação.
E aonde há uma identificação, você sabe o que você está falando. Essa alta variação motriz.